A pressão por um cessar-fogo em Israel torna-se cada vez maior, principalmente depois dos episódios de ontem, que aparecem aqui nessa imagem. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, no dia 29 de fevereiro, as manchetes trouxeram isso aqui. Israel atira em civis que faziam fila por ajuda humanitária em Gaza. Hamas fala em 112 mortos. Tel Aviv afirma que episódio de violência começou com palestinos e admite a responsabilidade por pelo menos 10 mortes. Pessoal, então o que aconteceu? Na quinta-feira, dia 29, cerca de 30 caminhões entraram na faixa de Gaza para levar alimento, para levar ajuda humanitária para os mais de 2 milhões de famintos lá naquele território. E aí, num dado momento, começou uma confusão entre essas milhares de pessoas que estavam ali concentradas em busca de obter um saco de comida. E aí, de acordo com cada um dos lados, o que aconteceu tem versões diferentes. Dá uma olhada no que diz o Hamas. O grupo contra o qual Israel está em guerra há quase 5 meses afirmou que ao menos 112 pessoas morreram e que outras 280 ficaram feridas. Em um comunicado, o grupo acusou Israel de promover uma guerra para eliminar os palestinos e de cometer homicídios em massa e uma limpeza étnica. Essa é a versão do Hamas. Já o governo israelense falou outra coisa, olha só. Porta-vozes militares de Israel afirmaram que o episódio de violência partiu dos próprios palestinos. De acordo com as forças de defesa, civis começaram a saquear os cerca de 30 caminhões de ajuda e a se empurrar, deixando pessoas feridas e mortas por serem pisoteadas e atropeladas pelos caminhões. O governo israelense complementa. Depois, um pequeno grupo teria ido em direção a soldados e a um tanque israelense e que teria dado tiros de advertência e, em seguida, atingido aqueles que eram uma ameaça e não se afastaram. E aí, pessoal, como ficou claro então, tem a guerra de versões. Mas uma coisa que chama atenção é o fato desse episódio ter se dado no norte da faixa de Gaza, aqui nos arredores da cidade de Gaza. Uma localidade que, segundo Israel, não tem mais ações ou bases militares do Hamas. Ou seja, a versão de que Israel precisou atirar para se defender, ela acaba perdendo força justamente porque o próprio governo israelense já havia afirmado há alguns meses que as forças do Hamas naquela localidade já haviam sido desmobilizadas. Ou seja, se Israel de fato precisou atirar, é porque alguma coisa saiu do controle. E por que isso saiu do controle? É o que ainda está sendo apurado. Isso, logicamente, tem a ver, com certeza, com o caos humanitário a que essas milhões de pessoas estão submetidas na faixa de Gaza. Lembrando que a maioria desses indivíduos são civis, se não todos eles. E aí, pessoal, é importante contextualizar, tendo como referência também os Estados Unidos da América, o presidente Joe Biden. Nas últimas semanas, o presidente americano vinha falando sobre a possibilidade cada vez maior de um cessar-fogo. Ou seja, negociações estavam avançadas entre os dois lados para que nos próximos dias fosse anunciado um cessar-fogo que levasse, por exemplo, à libertação dos reféns que estão ainda hoje sendo mantidos cativos pelo Hamas. Porém, a partir de ontem, esse cenário infelizmente mudou. Olha só a manifestação aqui do Biden. Biden diz que mortes em entrega de ajuda em Gaza complicam negociações de cessar-fogo. O porta-voz do governo americano, Matthew Miller, se manifestou. Olha só o que diz esse trecho do texto. O Departamento de Estado americano afirmou que os Estados Unidos estão urgentemente atrás de informações sobre o que aconteceu e que estão em contato com as autoridades israelenses. Abre aspas, se tem algo que as imagens aéreas do incidente deixam claro, é que a situação é desesperadora. As pessoas precisam de mais comida, de água, de remédio e outros auxílios, e precisam disso agora. Ele acrescentou que o número de mortes de civis em Gaza é alto demais. E aí, em virtude do episódio de ontem, o Conselho de Segurança da ONU foi convocado em caráter de emergência. A convocação foi feita pela Argélia, que é um dos membros rotativos, um dos 10 membros rotativos do Conselho atualmente. E aí adivinha o que aconteceu? Dá uma olhada agora, ó, na manchete. Estados Unidos, para variar, votam contra a declaração do Conselho de Segurança da ONU para culpar Israel por mortes em Gaza.
14 dos 15 membros do Conselho apoiaram a declaração. Ou seja, os Estados Unidos foi o único país contrário, o único país a vetar, argumentando que não tinha ainda clareza do que de fato aconteceu para dar uma opinião ou para dar um voto decisivo sobre esse episódio. O curioso é que os Estados Unidos argumentam não ter certeza sobre o que aconteceu, mas os outros 14 países têm certeza? Não é estranho fazer esse tipo de reflexão? Entre esses países que votaram considerando sim a culpa de Israel estão, por exemplo, França e Reino Unido, que são dois históricos aliados ocidentais e que também têm o poder de veto. Eles, então, votaram reconhecendo a culpa de Israel. E aí Estados Unidos argumentaram que não tinha certeza sobre o episódio. Mas aí, pessoal, o que fica nas entrelinhas é o seguinte: a verdadeira razão para que os Estados Unidos tenham vetado mais essa decisão do Conselho de Segurança da ONU está na questão eleitoral dos Estados Unidos da América. Final do ano, como todos sabem, haverá eleições no mês de novembro. E o presidente Biden está tendo que se equilibrar numa linha muito fina, ou seja, ele tem que agradar parte do eleitorado judeu, que é cerca de 2% da população dos Estados Unidos, e tem que agradar também parte do eleitorado árabe, que hoje constitui cerca de 1% do eleitorado. Esses dois grupos votaram majoritariamente nele nas eleições anteriores. E muito possivelmente ele não conseguirá vencer as eleições se ele perder o voto desses dois grupos. Ou seja, quando ele apoia Israel, ele garante o apoio eleitoral por parte da comunidade judaica e também comunidade evangélica nos Estados Unidos. Porém, se ele exerce um apoio unilateral a Israel, ele desagrada quem? Desagrada a comunidade árabe islâmica, que tem um peso muito decisivo nas eleições dos Estados Unidos. E aí, diante desse cenário de necessidade de se equilibrar entre os dois lados, ele passa a estar aí naquilo que chamamos de uma sinuca de bico, uma situação muito complicada. Olha, por exemplo, essa manchete. Biden vence primárias democratas no estado de Michigan, porém enfrenta voto de protesto por apoio à guerra em Gaza. Dados indicam que 13% dos eleitores votaram na opção descompromissado, não apoiando nenhum candidato. Ou seja, na hora de marcar na cédula quem que era escolhido pelos democratas para ser o seu candidato, tinha lá a opção Joe Biden, tinha a opção nenhum candidato ou descompromissado. 13% votaram nesse descompromissado. E o estado de Michigan é um estado chamado de swing state. O que é isso? É um estado pêndulo. Nele existem 16 delegados. E esses 16 delegados eleitorais podem ser decisivos na contagem final para a eleição do presidente lá naquele país. Lembrando, pessoal, que nos Estados Unidos a eleição se dá não pelo voto direto, mas sim pelo colégio eleitoral. É necessário um total de 270 delegados para que o presidente seja eleito lá. O estado de Michigan representa 16. É algo muito significativo. Biden ganhou do Trump lá em 2020 e com certeza precisa desses votos também. O estado de Michigan, por exemplo, é o estado nos Estados Unidos com o maior percentual de população árabe, de origem árabe. Então é necessário que Biden agrade também esse eleitorado. Olha o que diz um trecho do texto. Nas primárias democratas, parte dos eleitores está protestando contra o apoio de Biden a Israel no conflito dentro da faixa de Gaza. Michigan é o estado com a maior população de árabes americanos. Beleza, beleza? E aí lembrando que os judeus também têm um peso enorme nas eleições. Olha essa manchete de 2020. 77% dos judeus votaram em Biden na eleição que ele venceu Donald Trump lá em 2020. É algo muito significativo esse percentual. Tá claro isso aí? Beleza? E aí, falando de pressão internacional em relação ao que aconteceu ontem em Israel, o presidente colombiano fez um pronunciamento, ou melhor, redigiu um texto em uma rede social que se parece muito com aquele discurso polêmico que o Lula fez lá na África há pouco mais de 2 semanas. Olha só, em crítica à morte de palestinos em Gaza, Petro, que é o presidente colombiano, acusa Israel de cometer isso daqui e faz referência ao que aconteceu com os judeus lá na Segunda Guerra Mundial. Abre aspas para o que ele escreveu. Pedindo comida, mais de 100 palestinos foram assassinados por Netanyahu. Isso se chama genocídio.
E também nos lembra o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, embora os poderes mundiais não gostem de reconhecer isso. O mundo deve bloquear Netanyahu. A Colômbia suspende todas as compras de armas de Israel, escreveu Petro, o presidente colombiano. E aí, pessoal, eu até procurei alguma manifestação do governo israelense sobre isso que o presidente colombiano escreveu. Algo como, por exemplo, ele ser considerado persona não grata, mas eu não encontrei nenhuma manifestação desse tipo. E fica claro que o que ele escreveu é muito parecido com o que o Lula disse. Você se lembra, nós falamos sobre isso também aqui no nosso canal. E as críticas não vieram só da Colômbia, boa parte do mundo. Separei aqui um outro trecho, da crítica feita pelo chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que também se manifestou por meio das redes sociais. Olha o que ele escreveu. Estou horrorizado com as informações sobre uma nova carnificina de civis em Gaza, que buscavam desesperadamente obter ajuda humanitária. Essas mortes são totalmente inaceitáveis. E aí, pessoal, eu juro, eu procurei, antes de gravar esse vídeo, algum líder global que tenha se manifestado no sentido de apoiar Israel. E não encontrei, viu? Sinceramente. Você pode até procurar aí, se você achar algum presidente, algum primeiro-ministro no mundo que tenha saído em defesa de Israel em relação ao que aconteceu ontem, você coloca aí para mim nos comentários. Eu estou falando isso porque eu sempre tento fazer os vídeos aqui da maneira mais imparcial possível. E aí muita gente vem me criticar falando que eu estou tomando lado. A ideia aqui não é tomar nenhum dos lados, mas sim te mostrar o que está acontecendo aí no cenário geopolítico internacional. E aí entra a figura polêmica do Benjamin Netanyahu. Mesmo antes do início da atual guerra, e principalmente depois de iniciada a guerra, a popularidade do Netanyahu é muito baixa e segue declinando cada vez mais. Boa parte dos israelenses culpam o governo dele de ter sido fraco. Primeiro, na defesa do território de Israel, lá no dia 7 de outubro, quando Hamas promoveu aqueles covardes ataques. E tem sido fraco na condução da guerra por não ter conseguido ainda chegar a uma negociação com o Hamas para a libertação dos reféns. Então, há uma boa parcela dos israelenses que querem que ele saia do poder. E ele vai tentar a todo custo se manter no poder. Por quê, pessoal? Porque há sérias acusações contra ele, inclusive de corrupção. Então, se ele deixar o poder, é muito possível que ele seja, por exemplo, preso. Desse modo, tem muita gente dentro da política israelense defendendo a convocação de novas eleições. Só para esclarecer, as eleições em Israel, elas não são por meio do voto direto. Lá quem elege o primeiro-ministro são os parlamentares. E, por conta de especificidades na legislação eleitoral, as eleições podem ser convocadas a qualquer momento, desde que haja um entendimento desse tipo por parte dos parlamentares israelenses. E aí olha o que a manchete diz, manchete de ontem mesmo, dia 29 de fevereiro. Netanyahu diz que convocar eleições em Israel agora significaria perder a guerra. Por um lado, eu acho que ele tem razão. O país está envolvido, mobilizado no combate a um inimigo. Se esse combate está sendo justo ou não, aí é uma outra discussão. O fato é que o país está em guerra. Quando um país está em guerra contra um inimigo externo, torna-se praticamente impossível dedicar tempo, atenção, segurança, organização a um pleito eleitoral. Então aí, beleza. Por outro lado, o que os críticos argumentam? Os críticos argumentam que Netanyahu está fazendo de tudo para prolongar a guerra, porque quanto mais a guerra é prolongada, mais tempo ele ganha para se manter no poder e tentar internamente manobrar junto com o judiciário israelense para não sofrer aí qualquer tipo de penalidade em razão das acusações que vem sofrendo. Você entendeu isso aí? E aí eu quero saber sua opinião. O que aconteceu ontem na faixa de Gaza? Foi mais uma ação deliberada de Israel para eliminar parte dos civis palestinos, ou foi uma ação de defesa dos militares de Israel contra potenciais ameaças daqueles palestinos que estavam ali em busca de comida? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou, deixa o like ou dislike caso não tenha gostado e apoie também o canal financeiramente. Informações da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!